Tá bom, a altura? Oi, 1, 2, 3, testando. Todo mundo preparado? Oi, 1, 2, 3, testando. Oi, alô? Tá testando aí? Oi, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alô? Oi, 1, 2, 3. Pode ser, por mim não tem problema não. Ok. Vamos lá então, estamos preparados aqui. Podemos começar. Bom dia a todos, Thaís Magalhães, da TV Encontro das Águas. Queria que o senhor falasse sobre o lançamento desse programa, que tem previsão para 2 anos, e também as pessoas que vão ser inseridas nele do sul do Amazonas, e sobre as 3 frentes de trabalho, 3 eixos de trabalho. O programa é resultado de um recurso na ordem de 56 milhões de reais da Lava Jato, por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, a quem eu quero fazer o reconhecimento pelo empenho e pela preocupação com os estados da região amazônica, e também do governo federal, que teve o empenho, se empenhou em fazer com que esse recurso pudesse logo chegar aos estados. O recurso já está em conta e a gente já começa a fazer a execução. E nós temos 3 principais eixos, que é a regularização fundiária, comando e controle, que é o combate às queimadas, e a questão da agricultura agroflorestal. Nós estamos trabalhando no combate às queimadas e ao desmatamento, mas também estamos apresentando uma alternativa para o nosso povo, para quem produz e para quem trabalha naquela região. O programa é voltado para o sul do Amazonas, onde a gente tem um arco do desenvolvimento, e também para a região metropolitana. Nós já temos algumas ações que estão sendo desenvolvidas naquela região, há pelo menos 30 dias que o pessoal está trabalhando ali, e no sábado agora estou indo a Santo Antônio do Matupi para fazer o lançamento desse programa e explicar para o pessoal da região lá o que significa o Amazonas Mais Verde. Governador, bom dia. Juliano Augusto, do portal Azuca Brasil. O senhor destacou bastante sobre a relação com órgãos internacionais em benefício do meio ambiente aqui da Amazônia, né? Eu queria que o senhor detalhasse um pouco mais sobre os benefícios que o governo federal tem agregado ao Estado, especificamente a sua gestão, para que cresça e fomente melhor essa frente do meio ambiente. Muito obrigado. Nós estamos trabalhando muito com o governo federal, temos discutido algumas pautas que ficaram perdidas ao longo do tempo. Esse recurso que está vindo para o estado do Amazonas é fruto dessas discussões, né, sobretudo na questão da regularização fundiária, que é algo que se perpetua, que se perpetua há algum tempo sem solução. A gente não resolve com esse recurso, mas a gente já dá um avanço significativo. O governo federal também tem tido uma ajuda muito grande na relação com alguns institutos internacionais, inclusive nessa batalha aí para que a gente possa recuperar os recursos do Fundo Amazônia. O fato do vice-presidente da República também ter assumido o Conselho Nacional da Amazônia tem sido também fundamental, porque ele tem mantido uma agenda constante de reuniões com os governadores, e aí é preciso entender que para a gente avançar nessa agenda ambiental, a gente precisa também avançar em algumas agendas que são prioritárias para o nosso povo. Não tem como a gente falar de preservação ambiental se o nosso povo não tiver uma política de saúde que possa atendê-lo. Não tem como a gente falar de política ambiental se a gente não tiver alternativas de geração de emprego e renda. Não tem como a gente falar de política ambiental se eu não tiver um equilíbrio fiscal no Estado. Porque no momento em que a crise aperta, no momento em que eu tenho deficiência em alguma área dessa que é prioritária, o meio ambiente acaba ficando de lado. Então, o cidadão ele precisa primeiro ter suas necessidades básicas satisfeitas. É por isso que a gente tem se preocupado tanto em proteger o cidadão. Se não proteger o cidadão, não tem como proteger a floresta. Governador Rosiane, TV A Crítica, eu queria falar dessa questão das queimadas, porque a gente teve agora no mês de agosto um recorde histórico, né? E eu sei que esse projeto todo ele envolve essa questão do combate ao desmatamento. Queria saber se isso acha que isso vai ser suficiente para a gente frear esses números ainda esse ano. A gente dá até o final do ano, que isso tem impacto também até no ano que vem. O problema das queimadas e do desmatamento na Amazônia é histórico.
A gente não consegue frear só com uma ação dessa. Tem que ser um conjunto de ações contínuas para que a gente possa controlar essa questão de queimadas aqui na Amazônia. E é utópico dizer que com um projeto desse a gente pode acabar com isso, mas é um caminho que a gente está tomando para diminuir essa pressão sobre as florestas e ter um controle maior do desmatamento, ter um controle maior da queimada e dando alternativa para as pessoas que precisam produzir. Porque a floresta está em pé por uma lógica econômica. Se o cidadão não tiver o que colocar na mesa da sua família, ele vai derrubar uma árvore para vender a tora por 50, 100 reais para garantir o sustento da família. Governador, autoridades, bom dia. Marcos, da Tiradentes. Nós recebemos a informação, governador, que o IDEB de 2019, do ano passado, aqui a rede estadual de educação, ela cresceu no ensino médio, inclusive interrompendo uma queda, né? E começou a alcançar as metas nacionais do ensino fundamental. Como é que o senhor avalia essas informações? O que o senhor prevê a partir dessas informações positivas que chegam aqui no Amazonas? O IDEB está sendo divulgado hoje pelo INEP e nós estamos muito felizes com o resultado do Estado do Amazonas, que conseguiu avançar no ensino médio. Nós interrompemos uma série de queda, da mesma forma que isso tem acontecido para o ensino fundamental. Ainda não é o que nós queremos, mas é um forte indicativo do resultado das ações que nós estamos tomando. Nós temos uma preocupação para os próximos anos, porque nós temos agora o problema da pandemia, o ensino médio voltou, mas de forma híbrida, ainda temos o ensino fundamental para retornar. Então, é importante que a gente faça todo o esforço possível, né, e que cada cidadão tenha consciência do seu papel para que a gente possa abrir as escolas o mais rápido possível. Porque no momento em que a gente faz isso, a gente vai estar oportunizando os nossos filhos, vai estar oportunizando os jovens de estarem numa sala de aula, né? Nós tivemos um prejuízo muito grande já por conta desse período em que as atividades ficaram paradas. Então, a gente está trabalhando para que nós possamos manter esses números favoráveis no IDEB e, consequentemente, quem vai ganhar é a nossa população. Bom dia, Dili Pereira, do site Amazonas Atual. Governador, vocês pretendem regularizar aí 16 mil lotes de terra. Eu pergunto como é que a falta de regularização está afetando com o desmatamento? Como é que isso causa o desmatamento? Pois é importante dizer o seguinte, que com a falta de regularização fundiária, quem está ali na sua terra e que precisa plantar, ele não consegue um documento no IPAAM para garantir a autorização dele de desmatamento ou de queimada. É possível você fazer supressão vegetal e de forma legal, isso é constitucional. Agora, se ele não tem a regularização fundiária, ele faz uma derrubada de árvore ou ele faz ali uma queimada, não significa necessariamente que ele esteja cometendo um crime. Ele está irregular, mas aí no final das contas, isso entra no mesmo cômputo, na mesma contabilidade, como se fosse um crime ilegal. E isso daí faz com que os números aumentem significativamente. No momento em que eu tenho regularização fundiária e que eu sei quem pertence àquela propriedade, eu sei de quem é que eu vou cobrar. E aí quem é dono vai se sentir responsável, entendeu? O grande problema hoje é que, por conta da regularização fundiária, eu identifico a queimada, mas eu não sei de quem que é a terra e não tem como eu punir e não tem como eu manter controle. Só mais uma pergunta sobre as licenças ambientais. A gente sabe que as concessões são importantíssimas para o controle ambiental, né? Como é que a gente pode conceder essas licenças sempre baseadas em critérios técnicos e não políticos? Bom, o que a gente tem trabalhado é para desburocratizar o máximo possível que a gente possa para garantir o funcionamento de atividades fundamentais do setor primário. Nós temos tido o maior cuidado em garantir que essas licenças ambientais possam ser liberadas baseadas em critérios técnicos, até porque o nosso órgão de controle aqui dá uma licença ambiental, ele está passivo de fiscalização do Tribunal de Contas, do Ministério Público, e isso daí é vigiado por todo mundo. O grande problema que nós temos hoje é o atraso na liberação dessas licenças. Por quê? Porque nós temos uma série de exigências, uma série de burocracia e a gente não conseguiu ainda modernizar
o IPAAN não conseguiu modernizar toda a Secretaria de Meio Ambiente. Nós estamos caminhando para que haja uma celeridade nesse processo. Mas quando você impõe o rigor técnico, é para garantir que seja feito dentro da legalidade, respeitando o meio ambiente e, sobretudo, respeitando aquela pessoa que está trabalhando dentro da legalidade. Marcos Pessoa, Portal do Amazonas é Sim. Bom dia, governador. Eu gostaria de saber o que faz o governo do Amazonas ter tanta atenção com o sul do estado, porque a gente tinha visto até antes da pandemia uma ação voltada justamente para o combate lá, e aí agora passou a pandemia, teve alguns projetos de unidades de conservação que foram pausados devido aos custos, e aí agora na primeira ação grande de retomada do meio ambiente novamente para o sul do estado. Por quê? Porque no sul do Amazonas é onde eu tenho um arco do desenvolvimento e um potencial muito grande para a pecuária, para a plantação de grãos. Isso acaba atraindo a atividade ilegal e é exatamente no sul do Amazonas onde se tem registrado a maior quantidade de focos de incêndios e também de desmatamento. Daí o motivo do estado do Amazonas ter uma atenção diferenciada para essa região e também aqui para a região metropolitana, onde há essa pressão muito grande. Nós precisamos estabelecer instrumentos, critérios, para que a gente possa frear esse aumento do desmatamento também das queimadas nessa região. Bom dia, governador e autoridades, Paulo Paixão da Rede Amazônica. Gostaria de saber de que forma o governo identificou quem é roceiro, que trabalha na terra, que é agricultor e também quem é grileiro. Como é que vai ser feita essa regularização fundiária? O governo identificou essas pessoas para que não haja nenhuma irregularidade nessa regularização? Bom, eu vou passar aqui para o Ricardo Francisco. Cadê o Ricardo? Vai explicar melhor sobre isso. Bom, fizemos um trabalho de espacialização, ou seja, pegamos todos os requerimentos, todos os títulos concedidos para que a gente possa ir ao campo e encontrar as pessoas que requereram e que obtiveram um título provisório. É óbvio que algumas outras pessoas lá estarão. Nós temos que reconhecer que alguns recebem terra, não conseguem produzir naquela quantidade de terra e monetizam a terra do Estado. Mas o nosso maior objetivo é buscar regularizar a todos aqueles que produzem e, com isso, atingir o objetivo de tê-los de dados que vai ser compartilhado com todas as demais secretarias para que a gente possa efetivamente, com o IDAM e CEPRO, auxiliar na produção, auxiliar na busca de melhor qualidade técnica, mas também com o IPAAN e a SEMA poder identificá-los quando cometerem um desmatamento acima dos 80%, ou, na verdade, quando fizerem queimadas, tá certo? E qualquer atividade ilegal. Claro que ainda é importante, porque nós vamos poder saber o que se produz em cada pedacinho de terra. Então, isso é um quadro que promove o zoneamento ecológico econômico e aí permitir ao governador, com as ações de integração que ele tem feito de todas as secretarias, potencializar recursos e investimento, recuperando aquele cidadão que está abandonado a ser um cidadão resgatado socialmente e economicamente produtivo e legalizado ambientalmente. Isso é a finalidade maior. O título vai ser de posse? Vai ser título certo. Nós, pela primeira vez, não vamos entregar títulos, eles vão ser georreferenciados, registrados no SIGEF, Sistema de Georreferenciamento do Governo Federal, e eles permitem a todos eles tirar o cadastro ambiental rural. Quem faz o CAR é a secretaria, é o IPAAN e aqui o IDAM. Então, toda a memória técnica, a planta, georreferenciamento, com cadastro já no SIGEF, fica muito mais fácil que ele possa obter o CAR. E com isso tudo, fica muito mais fácil para ele obter qualquer tipo de financiamento e apoio técnico. Governador, bom dia. Adriana, do Portal Amazonas 1. A gente recebeu a informação de que a Sony pretende sair do Amazonas no próximo ano. Eu gostaria de saber o que o governo pretende fazer para impedir a empresa de sair. E também gostaria de saber se o senhor já definiu o promotor Alberto Júnior com
Com relação à questão da Sony, a gente lamenta, né, a saída da empresa, porque isso significa uma menor circulação de recursos na nossa economia e também a perda de empregos. Ainda não foi comunicado formalmente pela empresa, mas a informação que a gente tem é que desde 2018 ela está no processo de diminuição da fabricação de alguns produtos. E essa é uma decisão de mercado de sair não só do Amazonas, mas também do Brasil, para começar a fazer investimento em outras áreas, em outras regiões do mundo. Com relação à nomeação do Procurador-Geral, essa semana eu devo fazer isso. Bom dia, governador. Marcos Pinheiro, Botafogo Amazônia. De Nova Aripuanã até Apuí, temos uma estrada, de Apuí a Humaitá, outra estrada. Quando o governo vai asfaltar essa estrada, há previsão, temos mais de 400 dragas naquela área do sul do Amazonas. O governo, de que forma, para tentar solucionar o desgaste, né, que eles têm com o meio ambiente naquela área? Uhum. A estrada Apuí, Novo Aripuanã e a outra? Novo Aripuanã, Apuí, Humaitá. Com relação a Novo Aripuanã e Apuí, nós já estamos recuperando as 4 principais pontes lá. É uma obra de aproximadamente 4 milhões, investimento de 4 milhões do governo do Estado. Não tem como, o Estado não tem condições de pavimentar aquela estrada, porque ela é extensa, me parece que tem mais de 200 quilômetros, né? Inclusive é mais extensa que a M010. O que nós estamos fazendo para lá é a construção de um projeto em que a gente possa torná-la trafegável o ano todo. Eu preciso ver especificamente a questão ao município de Humaitá. Pois a gente precisa ver e eu vou ver com o meu secretário de infraestrutura. A fiscalização é feita em parceria com os órgãos federais, com a Polícia Federal, com o Ministério Público Federal. É uma situação que é de competência do governo do Estado, das prefeituras e também do governo federal. E essa é uma situação bastante complexa, sobretudo naquela região. E a gente tem acompanhado aí as discussões em torno dessa atividade mineral, em que ainda não se chegou a um consenso, né? Mas o Estado tem feito a sua parte, tem feito o trabalho de fiscalização, e eu defendo que a gente precise encontrar um meio termo. Daí a necessidade de reunir com a categoria, com os garimpeiros, com os órgãos ambientais, com o governo federal e entender como é que a gente vai caminhar nessa pauta. O que a gente não pode permitir é que a atividade ilegal continue acontecendo, que pessoas de outras regiões continuem explorando os nossos recursos, levando esses recursos daqui sem deixar um centavo para o Estado, nada de benefício para o nosso povo e ainda causando um dano, às vezes, irreversível ao meio ambiente. Bom dia, governador. Elaine Marques, portal Conexão Amazônica. Governador, a respeito, você está falando aí sobre o desmatamento e a titularidade para as pessoas que possuem terra. Eu queria saber a respeito das empresas que já fizeram, por exemplo, nós tivemos aqui, acho que em 2015, 2 empresas internacionais, a Rosneft e a Jobneft, que fizeram exploração em Tefé e deixaram uma grande devastação de terras em Tefé, inclusive meia tonelada de explosivo, acho que o senhor ficou sabendo, e em nenhum momento essas empresas foram punidas, houve só apenas o pagamento de 800 funcionários que ficaram lá abandonados no meio da floresta, com meia tonelada de explosivos. E o que foi feito, o que vai ser feito com relação a essas empresas que pretendem fazer essa exploração e também causa desmatamento na nossa Amazônia, na nossa Amazônia? Bom, eu não tenho conhecimento sobre esse dano ambiental aí. O que eu tenho conhecimento da Rosneft foi o plano de recuperação de área degradada, que inclusive eu tive a oportunidade de visitar ali no município de Tefé, ali na divisa com Carauari, inclusive tive a oportunidade de sobrevoar em algumas áreas lá que foram objeto de exploração da empresa Rosneft. Vou ver isso daí, mas eu não tenho conhecimento dessa situação. Não sei se tem conhecimento lá da Rosneft. Não. Eles estão pedindo, inclusive, baixa. Eles estão agora, são CDRUs, concessões de direito real de uso, feitas lá no passado. Eles estão pedindo baixa de algumas áreas, mas as baixas elas só acontecem a partir das vistorias ambientais. Esses processos estão todos sendo encaminhados para a Secretaria de Meio Ambiente, que depois da vistoria, verificado se há ou não dano ambiental,
vai multar se houver, e aí exigir que eles recuperem os danos que fizeram. Ok. Pessoal, muito obrigado. Bom dia.